Em um supermercado, as latas de certos produtos são expostas em pilhas encostadas em uma parede, com uma lata na primeira fileira, a superior, duas latas na segunda fileira, três na terceira e assim por diante. Observe a figura a seguir, uma dessas pilhas com 5 fileiras, conforme você está vendo aí no material. Um funcionário deve fazer uma pilha de 1,6 metros de altura com latas de 4 centímetros de altura cada uma. Se as latas desse produto são embaladas em caixas com 75 latas em cada caixa, ele necessita retirar do estoque quantas caixas? Questão interessante, não é verdade, pessoal? Bom, a primeira providência aqui é determinar o número de fileiras que contém essa pilha, organizando nosso problema. Vou determinar inicialmente número de fileiras que vai conter essa pilha. Ora, a pilha ela deve ter 1,60 m de altura, ou seja, 160 centímetros de altura. A pilha deve ter 160 centímetros de altura. E cada latinha tem 4 centímetros de altura, portanto, para eu determinar a quantidade de fileiras, que é exatamente a altura de uma dessas latinhas, basta eu dividir os 160 por 4. E 160 dividido por 4, isso dá 40. Opa, já sei que a pilha em questão deve conter 40 fileiras. Agora vamos determinar o total de latas que eu vou usar para construir essa pilha com 40 fileiras. O total que eu vou chamar de T. Bom, para a primeira fileira eu vou gastar uma lata, né? Uma lata na primeira fileira, 2 latas na segunda fileira, tudo isso a gente observa aí na figurinha. 2 latas na segunda fileira, 3 latas na terceira fileira e assim por diante. Quantas latas eu vou gastar na 40ª fileira? 40 latas, que é a fileira que vai ficar na base, né? 40 latas. Vou usar 40 latas, né? Bom, então eu devo determinar essa soma. É claro que nós não vamos fazer essa soma aí termo a termo, porque as parcelas dessa soma são termos de uma progressão aritmética de primeiro termo 1 e razão também 1. Último termo 40, número de termos 40. Então tenho tudo aqui para determinar a soma, essa soma sem fazer na mão, usando a fórmula de soma dos termos de uma PA. Bom, e a fórmula de soma dos termos de uma PA é essa aqui, ó. Sn é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, essa soma é igual ao primeiro termo da PA, que é 1, mais o último termo da PA é 40. O número de termos também é 40. O número de termos aqui corresponde ao número de fileiras. Isso tudo dividido por 2. Então, o total de latas vai ser 1 mais 40 dá 41, vezes 40 dividido por 2 vai dar 20, né? 41 vezes 20. E 41 vezes 20 vai dar 820. 820 latas. Excelente. Bom, então para construir essa pilha com 1,6 metros de altura, são necessárias uma pilha com 40 fileiras, melhor dizendo, com 40 fileiras, e, de acordo com essas contas, são necessárias 820 latas para construir essa pilha aí com 40 fileiras e 1,60 m de altura. Eu devo determinar agora quantas caixas ele deve retirar do estoque, sabendo que cada caixa tem 75 latas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa quantidade aqui, olha, 820, e vou dividir por 75. Bom, 82 dividido por 75 dá 1. 1 vezes 75 dá 75. Para 82, 7. Abaixo 0. 70 dividido por 75 dá 0. 0 vezes 75 dá 0. Para 70 é 70 mesmo. Bom, pessoal, agora a gente deve interpretar esse resultado, né? 820 dividido por 75 dá 10 e sobra 70. Significa que serão necessários retirar do estoque 11 caixas. 11 caixas, na verdade. Por que 11 caixas? Porque você vai usar 10 caixas completas, essa interpretação, você vai usar 10 caixas completas e uma outra caixa, e dessa caixa você vai usar 70 latas, na verdade? 10 caixas completas e uma outra caixa que você vai usar 70 latas. Logo, você deve retirar do estoque 11 caixas. 11 caixas. E quantas vão sobrar? Dessa 11ª caixa, você vai usar 70 latas. Vão sobrar quanto? Cada caixa tem 75, sobram 5 latas.
Assim sendo, a alternativa certa é a letra E, 11 caixas, mas sobrarão 5 latas. Se dividirmos o 11º termo de uma progressão aritmética pelo seu terceiro termo, obtemos 4, enquanto que, se dividirmos o 9º termo dessa progressão pelo seu quarto termo, obtemos 2 e resto 4. A soma dos 20 primeiros termos dessa progressão é igual a quanto? Nossa Senhora! Então vamos lá, pessoal. O problema está falando que existe uma progressão aritmética tal que, se a gente dividir o 11º termo pelo seu terceiro termo, o 11º pelo seu terceiro termo, obtemos 4. Muito bem. O que mais ele está dizendo? Enquanto que, se dividirmos o 9º termo dessa progressão pelo seu quarto termo, o 9º termo pelo quarto termo. O 9º termo, vamos dividir pelo quarto termo, obtemos 2 e resto 4. Então, 9 dividido pelo quarto, obtemos quociente 2 e resto 4. Tudo bem? Aí está pedindo para a gente determinar a soma dos 20 primeiros termos, né? A soma dos 20 primeiros termos dessa PA. Pronto, aqui estão as informações do problema. O problema está dizendo para a gente que existe uma progressão aritmética tal que, se você dividir o 11º termo pelo terceiro, você obtém quociente 4. Enquanto que, se você dividir o 9º pelo quarto, você obtém quociente 2 e resto 4. Muito bem. Está pedindo para a gente determinar a soma dos 20. Bom, pessoal, a ideia é ir sempre atrás do primeiro termo e da razão. Porque se a gente tem o primeiro termo e a razão, de modo geral, a gente resolve qualquer problema de PA. Vamos trabalhar com a primeira informação? Bom, a primeira informação está dizendo que A11 dividido por A3 é igual a 4. O que é, de acordo com o termo geral, o A11? O A11 é A1 mais 10 R's sobre o A3. O que é o A3? A1 mais 2 R's. Tudo isso pela fórmula do termo geral. Isso é igual a 4. Bom, vamos multiplicar cruzado agora? Primeiro, pode ser nesse sentido aqui, né? A1 vezes 4 vai dar 4A1. Mais 2R vezes 4, 8R's. Igual 1 vezes A1 mais 10R é A1 mais 10R's. Tudo que tem A1 eu vou deixar no primeiro membro, então vai ficar 4A1 menos A1 é igual a 10R's, o 8 para o segundo membro, menos 8R's. 4A1 menos A1 vai dar 3A1. Igual a 10R's menos 8R's, 2R's. E, portanto, o primeiro termo da nossa PA é 2R sobre 3. Deixa guardado. Vou trabalhar agora com a segunda informação do problema, que é essa aqui, ó. Quando ele diz que, quando a gente dividir o 9º pelo quarto, a gente obtém quociente 2 e resto 4. Isso significa que o 9º termo é 2 vezes o quarto termo mais 4. Esse é o algoritmo, né, da divisão, né? Por exemplo, 7 dividido por 2 dá 3 e sobra 1. Bom, o 7 você pode escrever como sendo 3 vezes 2 mais 1. Esse é o algoritmo da divisão. Muito bem, foi o que eu fiz aqui, ó. Esse dividido por esse dá 2 e resto 4. Significa que esse, né, que é o 9º termo, é 2 vezes o quarto termo mais 4. Bom, agora, pela fórmula do termo geral, o 9º termo é A1 mais 8R's. Isso tem que ser igual a 2 vezes, não esqueça o parênteses, o quarto termo. O quarto termo é A1 mais 3R's. Ainda mais 4. Bom, A1 mais 8R's é igual, aqui eu vou fazer distributiva. 2 vezes A1 dá 2A1. E 2 vezes 3R vai dar 6R's mais 4. Bom, vou fazer o seguinte agora. O que tem R eu vou deixar no primeiro membro, o que tem A1 eu vou deixar no segundo membro. Ó, 8R's menos 6R's é igual 2A1, esse A1 para o segundo membro menos A1, mais 4. 8R's menos 6R's vai dar 2R's. É igual a 2 vezes, olha, vamos fazer o seguinte, 2A1 menos A1, né? Dá uma vez o A1. A1 mais 4. Só que agora eu vou fazer essa substituição. Eu sei que o primeiro termo é 2R sobre 3. Então, onde tiver aqui o A1 primeiro termo, eu vou colocar 2R sobre 3. 2R
igual a 2R sobre 3 mais 4. Vamos tirar o mínimo, que nesse caso aqui equivale a multiplicar tudo por 3. Multiplicando tudo por 3, você vai obter, ó, 2R vezes 3 dá 6Rs. Igual 2R sobre 3 vezes 3. Esse 3 com esse você vai simplificar, vai sobrar 2Rs. Mais 4 vezes 3, 12. Então, esse 2R para o primeiro membro vai ficar 6R menos 2Rs, 4Rs, igual a 12. E, portanto, a razão R é 12 dividido por 4, isso é 3. Aí, ó, maravilha. Já determinei a razão. Bom, uma vez determinada a razão, para você determinar o primeiro termo, você volta para cá, ó. O A1 é 2 vezes a razão, que é 3, sobre 3. Ou seja, o A1, o primeiro termo, é 2. Pronto. Já conheço dessa PA o primeiro termo e a razão, portanto, eu consigo calcular a soma dos 20 primeiros termos. De acordo com a fórmula da soma dos termos de uma PA, a soma dos 20 primeiros termos é A1, é o primeiro termo, mais o 20º termo, vezes 20, que é o número de termos, dividido por 2. Vamos lá. A soma dos 20 vai ser igual, o primeiro termo da PA é 2, mais o 20º termo, eu não sei, mas eu sei calcular através da fórmula do termo geral. Olha, o 20º termo é o primeiro mais 19 vezes a razão. Não é assim que a gente calcula o 20º termo? Termo geral de uma PA. Então, o 20º termo aqui, olha, vai ser igual ao primeiro termo da nossa PA, que é 2, mais 19 vezes a razão, que é 3. Ou seja, o 20º termo vai ser igual 19 vezes 3 vai dar 57, 57 mais 2, 59. É o 20º termo da nossa PA. Volta para a fórmula de soma, onde tem uma 20, você coloca 59. Vezes 20 dividido por 2. Um pouco mais, a soma dos 20 primeiros termos, então vai ser, ó, 2 mais 59 dá 61, vezes o 20 com 2 você simplifica, sobra 10, né? Então é 61 vezes 10. E 61 vezes 10, isso dá 610. Questão interessante, na verdade. Então, a soma dos 20 primeiros termos da PA em questão é 610. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C.